Meus irmãos, vamos fazer a leitura do texto que está no capítulo 1 do livro de Josué. Josué, capítulo 1. Nós vamos iniciar no versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então, somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem à direita, nem à esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Até aqui, palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, quando lemos a Bíblia, quando meditamos nas Escrituras, é imprescindível que procuremos entender as coisas que aconteceram antes e que acontecem depois dos textos que estamos lendo. Normalmente, quando tomamos este capítulo do livro de Josué, nos encantamos com alguns versículos. Por exemplo, o versículo de número 6. Esforça-te, tem bom ânimo, tu farás herdar este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais. Ou o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias de sua vida. São de fato promessas, e eu preciso delas. São promessas e elas alegram ao meu coração também. Mas até que cheguemos a estas promessas, até que este texto nos toque o coração com aquilo que ele garante em nome do Senhor Jesus que fará, é preciso entendermos o que estava acontecendo. E embora o texto nos anime, nos encoraje, nos encha de certeza, o quadro geral, a foto daquele momento de Israel, não era a coisa mais bonita, mais alviçareira, mais alegre, mais festiva. Israel estava a 3 dias de uma vitória aguardada há 40 anos, mas estacionado há 30 dias, chorando, pranteando, lamentando, em luto, angustiado, prostrado, vestes rasgadas, poeira sobre as cabeças, porque Moisés estava morto. Irmãos, não era qualquer um que havia morrido. Não é necessário, aliás, que eu venha a declinar aos meus irmãos a biografia de Moisés. Mesmo assim, nós podemos nos lembrar de alguns fatos que justificadamente fizeram deste homem alguém irrepetível, inigualável na história de Israel. A começar pela sua origem. Foi ele tirado das águas pela filha de Faraó. Foi chamado pelo nome dela. Agora ele era filho da filha de Faraó. Tirado das águas porque a sua mãezinha, Joquebede, deitou-o ali em um bercinho incomum, calafetado, protegido, para que ele pudesse ter uma chance de sobreviver. Sobreviveu. Aquele menininho, retirado daquelas águas, foi criado em toda a cultura dos egípcios,
durante os seus primeiros 40 anos de vida. Eu tenho 45. Quer dizer, então, que se eu fosse Moisés, eu estaria agora vivendo só há 5 anos fora do Egito. Durante os 40 anos de sua vida inicial, ele esteve ali, foi aculturado, ensinado, tornou-se um erudito, um especialista, um cientista, um entendedor de leis, um estadista, um homem de cultura tal que ele era príncipe no Egito. Alguns romancistas, alguns biógrafos, alguns historiadores até sugerem que Moisés tinha chance de vir a tornar-se faraó. Eu não sei se tinha, mas que era príncipe na casa do rei do Egito, isto ele era. Este homem, indignado, tomado de revolta, porque viu um dos seus irmãos hebreus sofrendo na mão de algozes egípcios, levanta-se num rompante de justiça, mata o algoz do seu irmão, e isso provoca que ele saia dali fugido. É Moisés. Agora é o estadista do deserto, é o líder da areia, é pastor de ovelhas, apacentador de rebanhos, está ele na península do Sinai e não tem mais palácio, só tem pedras, tem servidores, só tem areia, não é mais filho da filha de Faraó. Agora ele é o esposo da filha de Jetro. Ele é o homem que, destituído de tudo aquilo que lhe dava importância e deferência, vê agora uma sarça ardendo no alto de uma montanha. Vai até lá e tem a experiência que nenhum homem teve. A sua vida, que já não era incomum, já não era simples, já não era desprezível, ganha agora um novo parágrafo, novas linhas biográficas que a tornam ainda mais espetacular e única. Ele vê o Senhor ardendo em uma sarça, presente naquele lugar. Tem com Deus uma experiência sensorial. Viu, sentiu, ouviu, cheirou, percebeu, exatamente como Adão e Eva, e antes de Moisés, só Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, é que puderam ter algo assim. Ali, ele é confrontado com um chamamento, é instado a ter coragem, descobre que a presença de Deus é santíssima e que Deus só permite estar na sua presença aqueles a quem ele recebe. Este era aquele momento, um momento diferente do que vivemos hoje. Ainda nesta tarde eu explicava ao Estevão lá em casa, no santo templo, no tabernáculo, estava o Senhor separado da presença do povo por cortinas que guardavam o santíssimo lugar. Aquelas cortinas, se colocadas assim próximas, bem unidas uma à outra, davam quase 5 polegadas de espessura. Cortinas rasgadas de alto a baixo quando Cristo morreu no Calvário, para que agora todo homem tivesse acesso igual aos dos sacerdotes e ao do próprio Moisés. Mas até aquele momento, somente aqueles a quem o Senhor escolhesse poderiam estar diante dele, e lá estava Moisés. Moisés que volta ao Egito, Moisés usado por Deus para 10 pragas imbatíveis naquela nação tão grande, o maior império que o mundo vira até então. Moisés que sai do Egito levando consigo uma multidão só de homens prontos para a guerra, 600 mil. Talvez fosse um total de 4 milhões de seres humanos, aqueles que Moisés arrastou pelas areias do deserto. Moisés que, já tendo com Deus uma experiência como aquela na sarça ardente, torna a ter outra, agora para receber do Senhor a lei, os 10 mandamentos. Passa ele tanto tempo na presença do Senhor, tanto tempo naquele monte, que quando desce de lá, passa a usar um véu cobrindo o seu rosto, porque a sua face resplandecia por causa da presença de Deus. Moisés, generoso Moisés,
Moisés que dizia a si, ao seu coração, aos que estavam com ele, ao próprio Deus: quem dera todo o povo de Deus fosse sábio, profetizasse, pregasse, falasse, não somente eu, mas todo o povo do Senhor. Moisés que esteve em batalhas, sustentando Israel, porque a mão dele era instrumento de bênção do Senhor para preservar aquela nação. Mas agora Moisés está morto. Eu não me espanto, 30 dias de luto, eu quereria chorar mais, desesperar-me mais, lamentar mais, porque se estamos a 3 dias do Jordão, estamos também há 40 anos de peregrinação. 40 anos durante os quais Israel reclamou, praguejou, se queixou, se revoltou, pecou contra Deus, e lá estava Moisés intercedendo, pedindo, clamando, orientando, solicitando ao Senhor, até mesmo recusando planos que eu sei gente quereria ter para si. Porque quando disse o Senhor: Moisés, acabou a minha paciência, eu vou destruir esse povo todo e levantar um novo povo a partir de você. Irmãos, eu acho que eu conheço gente que diria: demorou, Senhor. Mas ele disse: não, se fizeres assim, ó Pai, o que as nações do entorno dirão? Que o Senhor trouxe todo este povo para matá-lo no deserto? Não risco o meu nome desse teu livro, então. Este é Moisés, amoroso, generoso, carinhoso, muito bravo muitas vezes, mas Israel também lhe provava a paciência. Mas Moisés é morto. Moisés se foi. Até a sua morte foi tão incrível quanto a sua vida, porque estava ele nas planícies de Moabe, de onde para frente se via a terra prometida e para trás a rota da peregrinação. Para frente a promessa, para trás a peregrinação. Para frente a herança, para trás a provação. Para frente uma nova geração e para trás toda uma dela perecida no deserto na sua incredulidade. Moisés vê, Moisés contempla, Moisés deseja, Moisés anseia, Moisés pede, Moisés insiste, mas Moisés não entra. Porque até para Moisés a palavra do Senhor não volta atrás. E ele ali teve um encontro com o Senhor, porque o Senhor tinha algum ajuste para fazer com Moisés. Mas a sua morte não é espetacular só por isto, mas porque depois de morto, vem Satanás disputar-lhe o corpo, querendo entrar no corpo de Moisés, levantar pelo seu corpo um motivo de tropeço e de idolatria em Israel e destruir aquele povo. Até a sua morte foi tão incrível quanto a sua vida. É bom Israel chorar mesmo, porque o Jordão está aí. Faltam 3 dias para chegar lá. Mas o Senhor Deus também nos ensina, através da vida e da morte de Moisés, que a obra do Senhor, o plano do Senhor, a bênção do Senhor, a herança do Senhor, não depende de homem algum para acontecer. Irmãos, estivesse a bênção de Deus para a nossa vida, atrelada às condições espirituais de quem nos cerca ou às nossas mesmas, não haveria sequer esperança de que recebêssemos alguma coisa do Senhor. E Israel estava sem Moisés. Moisés estava morto, mas o Deus de Moisés é vivo. O Deus de Moisés é eterno. O Deus de Moisés não cessa, não acaba, não envelhece, não enfraquece, não caduca, não se cansa, não adormece, não tira cochilo, não fecha os olhos. O Deus de Moisés é permanente. O Deus de Moisés existe nele mesmo e por si mesmo. A quem eu direi a Israel que me enviou? Diga a eles: o eu sou lhe enviou. O Deus que é por si mesmo, o Deus que não foi criado, mas sempre existiu, o Deus que não foi inventado porque é. Diga a eles que eu lhe estou enviando. Moisés agora é morto, mas o Senhor permanece para sempre. Antes ele era, agora ele é, no futuro ele será, e as gerações passam, mas o Senhor permanece.
passam os povos, mas o Senhor permanece. Os reinos sobem, os reinos caem, os governantes ascendem e eles declinam, mas o Senhor permanece. E a promessa não era de Moisés, não era de Josué, não era de Arão, não era de Ur, não era de Miriam. A promessa era do Senhor. Promessa antiga, secular. 400 anos de espera, 430 para sermos mais exatos. Promessa que Deus disse a Abraão: já é sua, mas espere, porque eu ainda tenho misericórdia dos cananeus, vou dar a eles chance de se arrepender. Mas eu fico pensando no próprio Abraão. Senhor, amém, agradeço pela promessa, ela é minha herança, já tomo posse pela fé, por isso é o pai de todos os que creem, mas eu não vou ter nada disso aqui para mim, não. Vai, Abraão, uma sepultura. Compre aí o campo de Efron, a caverna de Maquipela, sepulte Sara, você mesmo vai ser sepultado aí, alguns de seus descendentes, é a tua herança. O restante é para os seus filhos no tempo em que se encher a medida dos cananeus. Agora a hora chegou. Agora está Israel a 3 dias do Jordão. Mas é hora de enxugar as lágrimas, secar o rosto, trocar as vestes rotas, cessar a lamentação, porque, irmãos, uma promessa exige de nós algumas posturas. A primeira é crer. Não creu, perdeu. O próprio Abraão, nós lemos isso na carta aos Hebreus, teve em seu corpo o amortecimento por causa da idade, mas depois o rejuvenescimento por causa do tempo da promessa. Mas este Abraão, quer envelhecido, quer cansado, quer rejuvenescido, não descreu do que lhe fora prometido. Israel agora precisa crer. Israel agora precisa confessar que crê e acredita no que o Senhor estava prometendo. É órfão porque Moisés morreu, mas não está desamparado porque Deus está vivo. Mas se olharmos para frente, 3 dias até o Jordão, os próximos 3 dias não serão de caminhada diferente do que foram os últimos 40 anos. Qual é a rota? Qual é o caminho? Qual é o traçado? Qual é o mapa? Areia, areia, areia e areia. Não tem árvore, não tem oásis, não tem lugar para descansar, só pedras pelo meio do caminho, só aquela mesma visão monótona e amarelada de um deserto muito monótono, saturante, escaldante, cáustico, até o Jordão, 3 dias do que foram os últimos 40 anos. Mas quando chegar o Jordão, o Senhor tem algo a fazer. Porém, Josué, agora é a hora de levantar. Diz o Senhor a Josué: Moisés é morto. Mas que novidade é no que Deus está dizendo a Josué? Josué e o povo estão chorando há 30 dias. Não sabem ele que Moisés morreu? Não sabe Josué e o povo que Moisés já era falecido? Sim, mas é que o Senhor, quando fala, fala de maneira didática. O Josué, Moisés é morto, mas agora não é mais hora para prantear. Você vai se levantar e atravessar o Jordão com este povo. Nunca mais haverá um homem em Israel como Moisés. Não vai haver. E é o próprio Senhor quem já disse isso a respeito de Moisés. E agora Deus está falando com Josué e dizendo a ele: Moisés já foi, o tempo de Moisés acabou. Sabe aquilo tudo que acontecia ao redor da pessoa de Moisés? É finito. Mas agora você vai fazer esse povo atravessar o Jordão. Você se levantará, porque se não há homem mais, como um dia houve Moisés, agora realmente não é mais o tempo de Moisés, é o tempo de Josué. E o tempo de Josué
nunca será igual mesmo ao tempo de Moisés. Assim como o tempo de Davi não seria igual ao tempo de Saul, assim como o tempo de Salomão não seria igual ao de Davi. Para cada um de nós, queridos irmãos, o Senhor tem um plano, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem um futuro, o Senhor tem uma garantia, o Senhor tem uma experiência. E se Josué sabia que não teria ele como experimentar as coisas que Moisés um dia experimentou, não quer dizer que a sua vida fosse ser sem graça, monótona, irrelevante, uma vida desprezível. Ao contrário. Tanto ao contrário, que há um livro nas Escrituras com o nome deste homem. Tanto ao contrário, que ele sucedeu Moisés, mas ele precisava ter suas experiências com Deus, os seus milagres para contar, as suas batalhas para vencer e as vitórias para poder testemunhar. Sentado aí, Josué, não vai acontecer. Levanta. Levanta agora e para de chorar. Levante agora e pare de lamentar. Levante e deixe de sentir saudade do passado, porque o Senhor ainda tem futuro para você e para Israel. Tem umas experiências novas aqui, Josué. Tem um povo aí cuja face você nunca viu. Uns cananeus, heteus, heveus, jebuseus, você vai lutar contra todos eles. Amorreus, gente cujo nome você conhece, mas cuja face não viu. E quando Israel se lamenta por isto, tantos povos para vencer, tantas nações estrangeiras contra as quais triunfar, eis que Deus ainda explica, não àquela geração que vai entrar na terra, mas ao próprio Abraão, lá atrás, quase meio milênio antes. Eu vou deixar esse povo pecador aí na terra, porque se eu retirá-los daí, a terra ficará cheia de animais selvagens e bestas feras. Contra os animais o povo não vai conseguir guerrear, mas contra os idólatras, guerreia e vence. Contra os pecadores, guerreia e vence. Contra os iníquos, guerreia e vence. Então, até o povo que está na terra, Josué, está aí para guardar a sua promessa. Até eles que parecem inimigos são instrumentos meus. Até eles que têm cara de mal são expressão da minha vontade. Agora levanta e tenha bom ânimo. Levanta e vá triunfar. Levanta e vá lutar. E aqui, irmãos, por fim, nós chegamos ao versículo que nos aquece o coração, que nos anima a alma. Aquele versículo que nós dedicamos uns para os outros quando fazemos aniversário, quando alguém conquista alguma coisa, nós dizemos um para o outro: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Oh, promessa que eu quero, promessa que eu preciso, mas eu não posso enganar o nosso coração com uma hermenêutica fraca, rasa, dizendo que aí está tudo que a passagem tem para dizer. Não, porque para o versículo 5 acontecer, para usar uma expressão que a turma agora usa e parece que está na moda, para virar essa chave, para isso acontecer, tem um segredinho que está lá no versículo 7 e no versículo 8. Esforça-te, tem bom ânimo para fazer o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Obediência. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para fazer tudo conforme nele está escrito. Outra vez, obediência. Irmãos, sabe qual é o problema da malfadada teologia da prosperidade? Sabe qual é o problema dessa teologia triunfalista? É que ela pega a parte boa da promessa e nos fazem cantar com aquilo, sem explicar aquilo que a nós compete fazer. Obediência. Eu não sou antitriunfalista, não. E quando estava me preparando para a pregação de hoje, e já faz algum tempo, que o pastor Cleverson disse: olha, em tal dia você prega. Eu vim orando e dizendo ao Senhor: ô Jesus,
eu estou sentindo aqui no meu coração que toda vez que eu prego, eu aperto muito Jesus. Eu queria ir lá e levar para o povo, para os meus irmãos na minha congregação, uma palavra de ânimo. E esse texto ficou no meu coração essas semanas todas. Mas lendo o texto, eu me deparo com isto. Tem promessa, tem vitória, mas tem uma condição: obediência. Nós já vamos chegar na promessa, irmãos, mas vamos ter que passar pela obediência. A obediência é matar a própria vontade. A obediência é dizer ao seu coração, aos seus desejos, às suas inclinações, um sonoro, coisa que, aliás, a gente ensina as crianças em casa a não fazer, não é? Olha, não faz xi para ninguém porque é falta de educação. Mas para o seu coração, irmão, vai ter que ser assim. Coração, fica quieto. Cala a boca aí. Não fala mais nada, não. Porque toda vez que o coração do homem abre a boca, coração enganoso, coração teimoso, coração fraco, coração desobediente, coração medroso, coração acanhado, coração envergonhado, coração que titubeia, coração que duvida, coração que chora, coração que não tem certeza. Então agora ao nosso coração nós diremos um belo porque é preciso obedecer. Irmãos queridos, trago eu da parte do nosso Senhor a todos nós a certeza de que o Senhor prometeu e cumprirá. Mas obediência primeiro. O que é que o Senhor tem requerido de nós? Irmãos, domingo passado, nós fomos alertados pelo Senhor. Ou ora, ou ora. Ou desperta, ou desperta. E eu me lembro que às vezes em casa o meu pai dizia assim para mim: "Ô filho, ou obedece ou obedece". Eu pensava: meu Deus, então só tem uma opção, não é? Tem que obedecer ou obedecer. Foi apanhando que eu descobri, irmãos, que significa o seguinte: obedece por bem ou obedece por mal, mas vai ter que obedecer. Irmãos, ou ora, ou ora. Ou dobra os joelhos, ou o Senhor nos faz dobrar. Ou obedecemos, ou vem o Senhor e nos faz obedecer. E se Ele o fizer, dê graças a Ele, porque se nos corrige é porque nos ama. Josué, tenha o cuidado de fazer tudo conforme Moisés ordenou e conforme está na lei. Quer dizer que Josué, para onde olhasse, não tinha desculpa para errar. Se olhasse para a tradição era o conselho de Moisés: obedeça, adore, seja santo, seja puro. Se olhasse para a lei, ela dizia a mesma coisa: obedeça, adore, seja santo, seja puro. Então cumpra agora, Josué, tudo quanto lhe está ordenado. Irmãos, este texto do capítulo 1 é muito semelhante em alguns aspectos com os versículos que antecedem o passar do Jordão e a tomada de Jericó. Porque nestes textos o Senhor requer do povo que se consagrasse, que orasse e que obedecesse. Porque a seguir o Senhor realizaria maravilhas. E se observarmos o texto e o contexto, fica muito claro para nós isto: o Senhor realizaria o que estava prometendo, independentemente do estado de todo mundo. Haveria gente ali obedecendo e gente desobedecendo. Gente se consagrando e gente errando. Haveria gente pura e haveria gente impura. O Senhor faria o que prometeu, mas só os puros, só os santos, só os que oravam, só os que insistiam, permaneciam, prevaleciam no seu propósito com Deus, é que seriam contemplados pelas maravilhas que o Senhor faria. Porque o plano de Deus não para, não. A bênção de Deus não cessa. A bênção do Senhor não atrasa, não falha, vem na hora certa. Mas se você não estiver preparado, ela passa por você e você nem vê. Agora o Senhor está dizendo: Josué, obedeça.
Não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Josué, eis aí o segredo, porque eu vou. E irmãos, quando eu era criança, que eu li pela primeira vez na escola dominical, a respeito da travessia do Jordão, a minha cabeça de criança pensou assim: realmente Josué é menor do que Moisés, porque Moisés abriu um mar, Josué abriu um rio. Mas, irmãos, quando eu era pequeno, falava como criança, pensava como criança, sentia como criança. Depois que a gente fica grande, pensa assim: eu não estou abrindo nem piscina, nem poça d'água eu não estou abrindo. Então Josué não era tão pequenininho assim, não. O Senhor abriu o rio, porque o que tinha na frente era rio. Se fosse outro braço de mar, não duvide, porque o poder não estava em Josué, estava no Senhor. O que é que está diante de você? O Senhor resolve. É problema que parece grande? O poder de Deus é suficiente. É problema que parece pequeno? O poder de Deus ainda é suficiente. É coisa incurável? O Senhor faz. É coisa que aos olhos humanos parece que tem solução e não precisa de intervenção? Eu prefiro depender do Senhor, porque este Senhor abre mar, Ele abre rio, Ele faz o que é necessário, derruba muralhas. Este é o Senhor que diante de Jericó coloca Israel para triunfar. Mas se Israel não prestar atenção, sai correndo, mesmo enfrentando a cidadezinha chamada Ai. O Senhor tem poder para tudo. Nós precisamos ter obediência na mesma medida para todas as coisas. Ah, não se engane não, pensando que porque Moisés morreu, o que Deus vai fazer por Israel vai ser menorzinho, em menor escala, afinal de contas, Moisés aqui, Josué aqui. O Senhor não mudou. O Senhor permanece o mesmo. Se a nós parece que a nossa própria existência é irrelevante diante da história de Israel, é insignificante diante do que foi aquela geração que saiu do deserto para entrar em Canaã, irmãos, não pense em você, pense em Deus. Ele permanece o mesmo. Ele permanece imutável, ele permanece de maneira tal que qualquer que seja a dificuldade, ele tem poder para resolvê-las todas. É o Senhor quem faz, é o nosso Deus quem assim promove. Eu tenho certeza que o seu coração guarda, aguarda por algumas coisas que o Senhor Deus lhe prometeu. O meu também. Eu tenho certeza que o seu coração para o dia de amanhã já tem algumas expectativas. E para sermos honestos, irmãos, talvez tenhamos nós expectativas para amanhã, terça, quarta, quinta, e até para o ano que vem já tem uma lista de coisas esperando. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quais forem as aflições, eis que o nosso Pai Celestial, de todas elas, é sabedor, é conhecedor e é dono de toda a solução. Queridos irmãos, é para descansarmos hoje o nosso coração no Senhor. Ele sabe todas as coisas. Nossa irmã missionária que estava aqui contando o testemunho, dizendo da cirurgia que espera a filha fazer. Na hora eu me lembrei e pensei, esta bênção Deus pode dar. Deus é dono de tudo. Me lembrei que quando meu pai foi internado em um hospital particular, sem ter convênio. Até hoje não sabemos direito como foi que ele esteve ali. Esteve ali e o Senhor o levou para dali o recolher. A nossa irmã, o Senhor levará a um hospital que ele conhece, do qual ele é dono, mas agora para dar a cura e para dar a vida. Este é o Senhor ao qual servimos, é o Senhor que tem toda a solução. O que é que está afligindo seu coração?
O que é que está perturbando a sua alma? O que é que lhe está tirando o sono? Irmãos, hoje eu trago para os irmãos o segredo que todos os pregadores triunfalistas queriam saber. O segredo que todos os pregadores coaches, os palestrantes de alta performance dos seres humanos quereriam conhecer. O segredo de tudo está na obediência a esta palavra. A partir de agora, todas as vezes em que você orar pelos motivos que afligem o seu coração, e eu insisto com os irmãos, ore mesmo. Ore. Derrame na presença do Senhor as causas de oração. Irmãos, e quando for orar, não guarde nada para você. Quer sejam sentimentos de dúvida, quer sejam pensamentos ruins, coloque tudo diante de Deus em oração. Ah, mas eu não posso dizer tal coisa para Deus. Irmãos, ele já não sabe que isso aí está na sua cabeça? Ele já não conhece as palavras antes que elas se formem nos nossos lábios? É melhor entregar tudo. É melhor colocar tudo na presença do Senhor. E na mesma medida em que ora, na mesma medida em que pede, na mesma medida em que clama, verifique se você está oferecendo ao Senhor obediência. Mas não é para trocar obediência por bênção, não. Não vá diante do Senhor como quem vai fazer um escambo, uma troca, um comércio, porque com Deus não funciona assim. Agora saiba que esta mesma obediência, que não é moeda de troca, toca o coração do Senhor. E ao povo obediente o Senhor abençoa, ao povo obediente o Senhor visita, ao povo obediente o Senhor dá graça, ao povo obediente o Senhor cumpre as promessas, ao povo obediente o Senhor agracia, ao povo obediente o Senhor sustenta, ao povo que obedece o Senhor abre mar, o Senhor abre rio, o Senhor coloca os inimigos para bater em retirada, ao povo obediente o Senhor dá da sua bênção. Se hoje nós pudéssemos passar por aquele mesmo território em que Josué passou, em que aquela geração que ia entrar na terra de Canaã passou, se hoje pudéssemos estar ali, nós certamente nos emocionaríamos, nos encantaríamos. Ah, eu estou palmilhando esta terra, que coisa linda foi o que Deus já fez aqui. Eu tenho certeza que é este o pensamento que motiva muita gente, milhares, talvez milhões de turistas por ano a querer visitar as paradas, as estações da Terra Santa, das terras bíblicas, e ver com seus olhos o lugar onde o Senhor realizou maravilhas. Mas, se nós não podemos estar lá, ou mesmo que possamos, não é bem aquele lugar ou aquelas maravilhas que nos deveriam hoje confortar o coração. Irmãos, olhe para a jornada e a peregrinação do seu próprio existir, a sua própria vida, e comece a contar, como diz o hino da harpa, uma a uma as bênçãos do Senhor, e você verá que na sua vida o Senhor já tem feito. Você não veio aqui hoje porque é bom, porque é perfeito, porque pode, porque tem carro, porque pegou Uber, porque tomou ônibus, porque escolheu vir a pé ou de bicicleta. Você veio porque o Senhor lhe trouxe. Você veio porque Ele lhe preservou. Você veio porque Ele lhe abençoou. Você veio porque o Senhor, para o dia de hoje, determinou. Vai estar na minha casa. Vai louvar o meu nome, vai ouvir o testemunho, vai cantar e vai ouvir a pregação. Agora, há algo que está na sua mão e não nas mãos do Senhor: obediência. Ao sairmos daqui, saiamos carregando a promessa e a obediência, a bênção e a devoção, aquilo que viemos buscar e o que também viemos entregar, que é a nossa vida ao Senhor. Este Deus é maravilhoso e Ele nos vai abençoar. Israel entrou naquela terra. Josué entrou ali também.
Os anos seguintes, e foram outros 40, de lutas, de batalhas, de muita guerra pela espada, dias terríveis, mas dias de vitórias incontáveis, inacreditáveis. Vem desde esta época uma fama que acompanha o povo de Israel até hoje, que é o melhor exército da terra. Mas como pode ser? Não é a maior força armada, não tem a maior esquadra, não tem as aeronaves mais modernas. Como pode ser o maior e melhor exército da terra? É o melhor exército da terra, porque quem guia aquele exército é o Senhor dos exércitos. Vai à frente, vai aplanando, vai afastando os inimigos, dando vitória ao seu povo. O mesmo Senhor que está conosco aqui. Hoje, a palavra de Deus ao nosso coração é esta: ser forte, tem bom ânimo, eu lhe darei o que eu lhe prometi. Mas uma coisa só é o que nos é pedido pelo Senhor: que tenhamos obediência à sua palavra. A bênção hoje, irmãos, é ordenada por Deus à nossa vida, e nós a manteremos sobre nós, sendo fiéis a esta santa Escritura. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.